Olá, bom dia. Bom dia, bom dia. Olá! Foi mais fácil do que eu pensei. Olha só! Que Ai, bom! coisa boa. Bom Que bom demais! estar aqui com você. O pessoal está chegando aí devagarzinho. Legal! Legal, bom dia, gente. Bom dia! É um tempinho que eu vou me refazendo aqui, porque esses primeiros minutos o organismo vai se autorregulando. Isso. Tudo bem, Wilson? Eu vou bem dentro do que é possível. Tô bem, bem Que feliz de estar bom, aqui com que você. bom. Também estou bastante feliz. O pessoal está chegando aí. Divulguei bastante. E que uma Legal! galera de lá também divulgou. Você é de Recife? É Recife, né? Ceará, sou do Não. Ceará. Ah, é Ceará, tá. É porque nós nos Ceará. encontramos em Recife. Exato. Isso. A gente se encontrou em Recife. Inclusive, hoje é uma data super especial. Hoje o Gestalt Aberta faz um ano. Hoje é Eita, aniversário de um ano. e está comemorando aqui com a gente. Estou comemorando aqui. Mais tarde, já aproveitando, fazendo logo o jabá, né? Mais tarde, inclusive, Ah, tem comemoração lá no perfil do Gestalt Aberta. A gente vai fazer uma rádio online. A gente vai começar a conversar com os ouvintes que estiverem ao vivo. Vamos fazer uma festa de que aniversário do Gestalt joia! Aberta, do Que Gestalt horas vai Aberta mais ser? tarde. Que horas vai ser? Às 9h30. Já já vai sair o post lá no perfil. Às nove e Pronto. trinta Hoje vamos fechar o dia comemorando o aniversário do Gestalt Aberta. Joia, que legal, que legal. Eu vi você divulgando, sim, algumas coisas. Sim, E aí foi por conta do Gestalt Aberta, né, que a gente chegou até você, que legal. né? Que Um legal. belo dia, eu não sei como, eu entrei, acessei, ouvi, gostei. E aí tudo que eu vejo, que eu gosto, eu saio divulgando com os alunos, Que legal. né, com a galera aqui do Inclusive, Gestalt Aracaju. foi muito legal a receptividade do povo de Aracaju lá em Recife. Me acolheram assim. Nossa, foi muito gostoso. Teus alunos Muito foram muito bom, né? carinhosos, assim. Fiquei super feliz. Exato. Muito Então, o feliz. Congresso de Recife foi um marco para a gente. Nós conseguimos levar 19 pessoas, entre Que legal. alunos e profissionais, porque a gestalterapia ela vem crescendo bastante aqui em Aracaju. Até alguns anos atrás, nós tínhamos muito poucos gestalterapeutas. Eu sou da turma de. Não sei se eu consigo tirar o óculos, não, eu vou deixar o óculos. Uma aquisição que foi época de quarentena, mais duradoura. Eu sou da turma de Lica, aqui em 1995. Legal, que legal. E aí, depois dessa turma, nós tivemos uma turma em 2000 e depois somente uma formação em 2016. Então, passamos aí 16 anos sem ter nada de gestalterapia por aqui. E ano passado nós conseguimos a primeira turma na Universidade Tiradentes, que está em andamento. Que Então, legal, a gente que tem legal. 25 alunos na turma. E eles devem estar por aí, já vi alguns aí, nossa, chegou Legal, por aí. que Então, a legal. gente tem alunos da. Eu sou supervisora clínica em Gestalt terapia também na UNIT, então a gente tem aqui alunos da supervisão, né? Alunos de graduação, né? Que fazem supervisão, outros que pretendem ir para a supervisão em Gestalt terapia. Nós temos os alunos da pós-graduação também aqui Que presente. legal, que legal. Bruno, ali, KKK. E nós temos profissionais também aqui, né? Nos assistindo. Que E delícia. você também deve ter os montes de alunos, Sim, eu vi que um monte de gente foi adicionando que no legal. decorrer da semana, né? Sim, E é uma sensação muito boa. A sensação que eu estou tendo é de que nós estamos tão pertinho, sim. de que nós somos um só, É, né? eu tenho dito muito isso, Ellen, de que as lives elas têm sido hoje um ponto de encontro muito gostoso do que é possível agora, né? Eu tenho falado muito dessa coisa de que hoje a gestalterapia tem sido uma clínica do possível,
Tem sido uma Exato, clínica do necessário, né? E não do extraordinário, como eu sempre brinco, com a exatamente. filosofia do Balu, lá do Mowgli, que ele canta, né? Uhum, O necessário, apenas o necessário, o extraordinário é demais. Tem sido a minha exato. filosofia de vida para esses dias e tenho entendido que a gestalterapia é uma abordagem que possibilita isso, o necessário. Exatamente, exato. E aí, assim, sem querer, né, trazer para um outro lado mais romântico da coisa, mas eu estou me surpreendendo, sabe? Uhum. Com essa a proximidade, com essa união. É como a sensação que me deu a eternidade é que nós somos o Brasil, estamos todos juntinhos, né? Sim, eu Nesse momento. tenho falado muito disso. Eu dou uma disciplina que é sobre psicoterapia de grupo na universidade. Então, eu disse no começo da disciplina de que, gente, eu acho que mais do que nunca, até mesmo devido ao nosso contexto político no nosso país, a gente vai ver cada vez mais a importância dos grupos, a Isso. necessidade da gente estar em grupo. E aí, nesse Uhum. contexto atual, mais do que nunca a gente tem visto isso. E as lives têm sido esses grupos efêmeros de Exatamente, encontro, né? exatamente. Eu acho que é Eu estava isso. aqui, ensaiando um comecinho, né? E aí eu pensei assim, né, de te desejar assim, que você seja muito bem-vindo a Aracaju, porque você Obrigado. está em Aracaju, mas ao mesmo tempo está no mundo, e Sim, não veio sozinho para Aracaju, trouxe uma galera com você também, né? sim. E nós também estamos aí com você. Então, foi uma Exatamente. confluência, Que uma confluência super saudável, né? confluência saudável, né? Exato. Então, assim, para quem não me conhece, eu sou Ellen Paisante, eu sou psicóloga, gestalt terapeuta, arte terapeuta, e vi que você é arte terapeuta também, Sou. né? Sim. Talvez foi por essa linguagem da arte, né, que a gente se uniu. Eu sou professora, então, supervisora clínica de gestalt terapia da UNIT e coordeno também a pós-graduação em gestalt terapia da UNIT, que iniciou em outubro de 2019, né? Então, assim, o Gestalt Aracaju é apenas o início de um projeto maior, né, que se pretende, que pretendemos, né, ampliando, então, a possibilidade de trazer mais Gestalt terapia para Aracaju. Ainda Sim. somos uma minoria aqui, muitos iam buscar fora, porque se encantavam, mas não tinham como viajar para fazer esse curso Sim. fora. E hoje a gente já tem aqui, né, Que legal. oferecendo. Então, é isso, né? A ideia é que a gente possa ampliar a gestalterapia aqui. Então, me sinto muito feliz em ter você aqui com a gente. Então, assim, de poder falar de uma temática que, assim, por que sonhos, né? A galerinha da academia pergunta muito: como a gente trabalha sonhos em gestalterapia? É possível trabalhar sonhos em gestalterapia? E aí, eu vim me dando conta de que é uma época agora, assistindo a tua live outro dia, um foi respondido, né? Sim. E por que estamos sonhando tanto? E nós sonhamos, e os nossos pacientes também estão sonhando muito, e estão trazendo essa temática para a nossa terapia, para a terapia online. Então, são duas questões, né? Como trabalhar sonhos em gestalterapia e como trabalhar sonhos em gestalterapia na modalidade online. Sim, é muito E possível, também é inclusive. possível, né? E aí vai demandar da gente ajustamentos, né, possíveis, né? E Sim. aí eu falo muito disso do terapeuta criativo, aquele terapeuta que vai poder se permitir, né, É isso. se reinventar nesse processo, é o que que nós estamos fazendo nesse momento, né? Sim, Eu mesmo muito. eu não atendia online e estou atendendo e estou amando, tá? Minha experiência com atendimento online, ela também é recente, com atendimentos em psicoterapia. Eu já atendia supervisão. Então, em alguma Uhum, medida, eu já fazia supervisão online há um tempo. Então, assim, não fui tão pego de surpresa de por já surpresa. utilizar algumas ferramentas, por já saber parte, né, assim, do processo. Mas ainda assim era uma novidade, porque eu não fazia atendimento online, só supervisão. Então, isso veio com muita força, né? E pede da gente essa criatividade. Nem E falando aí nisso, eu chega.
Eu tenho um colega de trabalho aí que foi meu aluno, Norton, ele diz assim, mas essas ferramentas já existiam há muito tempo, Sim, mas só agora nós sentimos a necessidade de nos apropriarmos dela, né? sim. E isso tem Então, muito a ver, situação. tem muito a ver, inclusive, com esse nosso lugar, né? Enfim, acho que já começando a fala sobre sonho, Uhum, tem muito a ver com esse nosso lugar que a gente vive atualmente, como eu tenho dito. A situação atual, ela coloca a gente num estado de desamparo. E por que uhum, desamparo? Né? Se a gente for pensar gestalticamente, amparar-se é ter fundo, é ter suporte. E esse suporte, suporte. por mais efêmero que ele seja, pode emergir de um fundo já percebido, visualizado, pensado em alguma medida, né? Essa situação, ela coloca para a gente esse desamparo justamente por ser um fundo que não figurou para a gente em momento nenhum. Por mais que muitos de nós olhássemos para isso como uma realidade externa, fora do nosso país, em outro lugar, o que aconteceu? A coisa de repente chegou aqui. E quando esse de repente se instaura, o nosso corpo ele funciona no movimento de proteção, porque ele precisa assimilar essa novidade, né? A gente fala em Exatamente. gestalterapia de novidade o tempo inteiro, né? De criatividade. Contato é assimilar o assimilável e não assimilar o não assimilável. Só que aí tem um Exato. furo. Eu preciso assimilar isso que para mim nem é muito assimilável. Quando essas duas vertentes se encontram, é um solo fértil para sonhar. É um solo fértil para buscas de integração, né? O Uhum. Freud dizia que o sonho é a via régia para o inconsciente. E aí o Peus, com toda a sua relação conflituosa com Freud, ele parafraseava isso dizendo que o sonho é o caminho real para a integração. De que nós, ao olharmos para o sonho, ou ao sonharmos, estamos buscando uma integração de alguma experiência que, no real, lidando no movimento de figura, ela não é uma figura fácil de ser assimilada, porque me coloca nessa situação de desamparo numa série de questões. Então, é muito fácil você dar um Google aí, vai achar muitas matérias, muitas coisas sobre sonhos na pandemia, sonhos em tempos de Sim. isolamento social. Vai encontrar muita coisa, justamente porque todos nós estamos vivendo uma fase de transformação. E essa transformação, ela não está no campo psicológico apenas, ela não está apenas nessa ideia de estamos sendo pessoas melhores. Porque isso não é osmótico, isso não é de fora. Isso precisa ser ontológico. Isso precisa ser interno, da maneira como eu toco o mundo e não do modo como o mundo me toca. Tem que ser um movimento muito meu para que essa mudança de fato opere. Mas mesmo que eu não escolha de modo operacional, o sonho vem como essa mensagem existencial para dizer para mim, olha, tem algo acontecendo aí. Tenho que te dar uma dica. Clamando, clamando por um olhar mais atento, né? Exatamente, tem um recadinho aí para ser dado. Eu Uhum, brinco sempre, quando eu vou falar de sonhos, eu digo, gente, o sonho ele é um recado. Ele tem uma uhum. mensagem, ele tem algo a dizer, sempre, tá? Ele tem uma Eu acho, mensagem eu acho ali. que a sua mãe entrou. Minha mãe já tá, mãe, beijo, mãe. Minha mãe já tá expert em sonho. Ela já tá sabendo de tudo. Eu vi você dizendo outro dia, né, que tem que dar um oizinho para Tem ela. que dar, poxa. Se eu não E aí, der, ó, mamãe depois tá ó. aí. Pois é, como eu estava dizendo. Pois é isso. E aí os sonhos vêm de uma forma muito distorcida, né? Boa. Vem de uma forma que às vezes deixa a gente um pouco aflito. Você falou outro dia que eu achei bem interessante, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. A questão da autorregulação, né, do sonho, Uhum. como uma forma de autorregulação e de uma, como é que eu posso dizer? Ele
de uma necessidade do corpo e não da moral. Eu acho isso Exato, muito interessante, exato. Por porque isso, essa dimensão da figura estranha. o pavor, quando o sonho vem, e vem com personagens e vem com objetos muito irreais, muito distorcidos, né? Muito Exato. fora do nosso... E aí E assusta, né? isso acontece por quê? Né? Vamos pensar. Por que a gente sonha com objetos estranhos, com situações estranhas? Porque se o sonho ele fosse claro, se ele tivesse uma mensagem muito evidente, nós não saberíamos, inclusive, diferenciar o que é o sonho e o que é a realidade. Sonho, Né? realidade. Se fosse Exato. exatamente igual, se tivesse uma linha lógica, não saberíamos diferenciar. Porque a vida concreta, que a gente chama quando vai trabalhar com sonhos, né? A vida em vigília, que é quando nós não estamos dormindo, ela funciona por uma via lógica, ou seja, com um logos, vamos olhar para a palavra, ela funciona assim porque nosso modo de se experimentar em vigília lida com controle e com a necessidade de resposta. A gente funciona por um viés excessivamente analítico. Por isso a gestalterapia ela é uma abordagem tão radical, porque ela olha para esse modo de existir e diz: esse modo de existir é falido, esse modo de existir é neurótico. Olha para a experiência, olha para a sensação, olha para o sábio interior, que é o que o Peus vai chamar, né, da nossa sensação. Mas se a gente olhar pela fenomenologia, o Merleau-Ponty vai dizer: olha para a tua percepção, aquilo que você constrói a partir do teu contato em confronto com o mundo. Mas o nosso modo de existir ele é excessivamente racional, porque a gente funciona muito bem com logos. Eu olho para algo, por exemplo, eu olho para isso e tenho o desejo de dar nome. E quando eu dou nome a isso, isso cai muito bem para mim e eu deixo de viver angustiado sem saber o que é isso. Mas quando eu provoco a pensar como é isso, isso tem 1001 possibilidades de ser. Eu lanço uma abertura para esse objeto, mesmo que seja aqui, como exemplo, um objeto inanimado. E quando a gente transfere isso sobre nós, devido a esse nosso modo de operar na vigília, que é sempre nesse funcionamento racionalista, a gente acaba querendo se qualificar o tempo inteiro, né? Então, em relação a gente estar o tempo inteiro dizendo: eu sou lindo, eu sou ruim, eu sou feio, eu sou errado. A categorização como um suspiro para a nossa angústia do não saber. O sonho é exatamente uma reconfiguração dessa angústia que não pôde ser vivida na realidade. Nada à toa, quando a gente sonha muitas vezes com elementos do dia. Então, às vezes eu vi uma pessoa nesse dia, às vezes eu fiz uma situação naquele dia, e no sonho, eu sonho com elementos daquele dia. Então, às vezes, isso já chega como uma mensagem para quem sonhou, como: opa, eu estou sonhando com isso porque eu fiz isso hoje. Vi uma pessoa E aí, que há muito tempo... às vezes encerra ali, né? Ah, é porque eu vivi isso hoje, ponto. E não Exato. olha mais para cima. E fecha, E exatamente. fecha. Acha que fecha, né? Exato, acha que fecha. Porque Acha aí que tá fecha. essa coisa de, no sonho, a estranheza ela emerge por alguns fatores. Esse é um. Um outro fator, olhando para a condição fisiológica, é de que o conteúdo que eu tenho no meu processar, ou seja, no meu fundo, eles são ou experiências vividas no passado, onde eu registro sensações, onde eu lembro de coisas que foram vividas, ou projeções de futuro, né? Porque a projeção, em alguma medida, ela tem imagem, ela tem texto, ela tem sensação, por mais que ela não seja vivida. Tanto que, muitas vezes, as pessoas conseguem viver uma vida mais ansiosa, justamente porque o modo de projetar ele é excessivamente convincente. Ele tem cheiro, ele tem cara, ele tem modo, ele tem funcionamento. Porque se isso não fosse possível, essa projeção, nós não seríamos ansiosos, em nenhuma medida. E também não conseguiríamos prever uma série de coisas para nos proteger, né? Então, Exato.
todos esses conteúdos, eles são fundo. E como eles são fundo, eles estão aí. Na hora do sonho, é como se, eu uso essa brincadeira quando vou falar de sonho no curso, eu digo assim, o sonho vai lá e diz, espera aí, eu vou chamar quem? Ah, tem essa figura aqui solta, vem cá ser o meu personagem. O que eu quero falar eu sei. Mas tem um monte de personagem aqui, é como se a gente entrasse numa loja de brinquedos. Tem um monte de personagem, mas eu crio a história. A criança, ela olha para aqueles brinquedos, por mais que, sei lá, o Homem-Aranha seja mais forte do que a formiguinha que está lá. Mas se o desejo dela é que a formiguinha engula o Homem-Aranha, ela vai criar isso. Então, no nosso movimento do sonho, é como se nós entrássemos nessa loja e usássemos esses personagens que são fundo para compor. Mas esses personagens não são também escolhidos à toa. Porque quem os escolhe somos nós. Nós escolhemos esse personagem. Olha que interessante. De modo não motor, de modo não consciente. Olha aqui a Marise dizendo, eu sonhei com um ex-BBB. Olha que coisa, né? Pô, E a Camila disse aí, assim, né, Mari? exato. A Camila disse assim, nós buscamos fora quando as respostas estão dentro, né? Em alguma medida, a gente busca como modo de assimilar, tá? Exato. De integrar. Como o Peus fala, é um caminho real para a integração. A integração. Porque a gente vai vivendo, como já disse, uma série de coisas ao mesmo tempo e muitas vezes eu não dou conta disso que eu estou vivendo. Muitas vezes eu tenho um foco naquela situação que eu estou imerso. Mas o meu corpo, ele continua registrando tudo. Não de modo consciente. Não de modo a operar aquela consciência. Mas tudo isso que eu estou vivendo é fundo. E isso vai ficando para lá. São pontas soltas, eu gosto de dizer. São pontas soltas que estão lá. E aí, na hora da gente dormir, quando a gente sai do modo vigília e entra no modo sono, que é a hora de fechar a loja, né? É a hora que a gente baixa as portas do comércio e vamos contar aqui como foi o apurado, o que a gente viveu hoje, vamos fazer um balanço. E vai ter um monte de ponta solta. Opa, isso aqui eu não sei o que se conecta. Isso aqui eu também não sei com o que se conecta. Vamos ver se se conecta com alguma coisa e os sonhos começam a acontecer. Wilson, então, todo dia a gente sonha? Todo santo dia a gente sonha, a não ser em casos de alguma desordem neurológica, algum problema especificamente ligado a isso. Mas, de modo geral, todos nós sonhamos e todos os dias. Ué, mas eu não lembro do meu sonho. Aí é outra coisa. Porque nem sempre a gente vai lembrar do sonho. Os sonhos que a gente lembra são sonhos que nos são muito mais importantes. Por quê? Porque os sonhos que a gente não lembra, por exemplo, eles conseguiram encontrar um estado de integração. Ou uma ponta conectou com a outra e está tudo bem. Lembrar disso, se nós lembrássemos de todos os sonhos, nós acordaríamos sempre e excessivamente cansados. Porque seria muito conteúdo mental produzido. Porque a gente dar conta, né? Fora. Né? Exato. A gente justamente cai no nosso movimento corporal, as nossas resistências na hora de dormir, justamente para a gente não registrar tudo isso. Porque se a gente registra tudo isso, a gente acorda cansado. E o sono, ele não é restaurador. Ele não vai conseguir atingir o seu movimento de descanso do corpo e de restauro, de fechar essas pontas, né? Porque embora houvesse ali um fechamento, eu estando consciente de tudo isso, eu acordaria cheio de mais informação, né? Essas coisas não entrariam profundo. Eu uso sempre o exemplo do Divertidamente, né? Quem já assistiu o filme Divertidamente, tem um momento que os personagens lá da cabeça da Ryan, se eu não me engano, não me lembro o nome dela, eles vão lá olhar as bolinhas, vão guardar, algumas vão lá para aquele paraíso, outros vão guardados para outro lugar. É muito parecido com aquilo. Mas ela não está completamente consciente desse guardar. Porque senão nós acordaremos sempre muito, muito cansados.
Wilson, o Gabriel Duarte é meu aluno, tá colocando aqui, né? Que as pessoas geralmente elas tentam associar os sonhos à psicanálise, né? Sim, Que é uma abordagem mais conhecida, e aí sempre por esse viés psicanalítico, né? sim. Como é que em Gestalt terapia, então, que pelo viés da psicanálise é um viés interpretativo, Isso, que isso. vai, então, de encontro ao modo como o Gestalt terapeuta trabalha, né? Exato. Então, vamos Completamente. pensar, vamos pensar que o paciente sonhou, o sonho está bem nítido, e ele chega no consultório, e ele chega, né, ou aqui no outro lado da telinha, angustiado, como eu hoje, essa noite, tive um sonho que eu acordei, fiquei procurando personagem. É natural. Mas não vou Inclusive, trazer quando a aqui, gente né? começa a falar mais de sonho, a gente sonha mais. Exatamente, mas foi um sonho que esse vai para terapia. E aí, ele chega para a gente em terapia, né? E às vezes ele traz, não buscando falar nada, mas ele só comenta, né? Porque ele Sim, não sabe que é possível trabalhar o sonho, né, como um experimento. Ele não sabe que aquele sonho tem um valor imenso para nós terapeutas exato. dentro do processo. Até porque, de fato, quem tem que dar conta disso sou eu, terapeuta. Né? Eu, Então, terapeuta, preciso estar aberto a essa experiência. exato. E aí, quando esse paciente chega, né, trazendo esse sonho, como é que nós fazemos, né? Certo. Que Claro você que, conta aí pra gente claro disso? que, né, assim, na live não vai dar para falar tudo, Sim, mas qual o mas o caminho, método. né? Sim, O sim. método, Eu acho que exatamente. assim, é natural isso que o Gabriel, né? Que o Gabriel trouxe de que associar o sonho à psicanálise. O Freud ele tem um trabalho muito importante na história da psicologia, né? Isso é Uhum. inegável. E o Freud ele faz algo muito importante dentro da história da psicologia, que é com o livro A Interpretação dos Sonhos, né? Que é um livro clássico, que é trazer o sonho para um aspecto psicológico. Porque até então, o sonho era sempre visto como uma previsão de algo, como uma adivinhação, como uma maldição, como um processo de transição espiritual, como um processo de limpeza do corpo. Então, tem vários, isso eu falo tudo no curso de sonhos, tem várias vertentes da história que vão trazer o sonho por diversas compreensões. Mas o trabalho Uhum. do Freud ele é muito importante para a psicologia como um todo, por trazer isso como uma produção também de ordem psicológica. Para nós, a importância fica aí. Por quê? Porque o nosso método gestáltico, gestalticamente falando, nós funcionamos por um viés compreensivo. Ou seja, é o modelo onde eu apreendo em relação, apreendo com. Então, é a partir da relação, o Jean-Marie Delacroix, que é um gestalterapeuta francês, ele tem um livro que ele vai falar da terceira pessoa. O que ele vai chamar de terceira pessoa é de que a primeira pessoa é o cliente, a segunda pessoa é o terapeuta e a terceira pessoa da terapia é a relação. E é muito Uhum. legal essa ideia porque a Gestalt se ocupa com a condição relacional. Não me interessa o que o cliente vive, mas me interessa como essa experiência se dá para ele. Então, por exemplo, você está falando, né, assim, o cliente está com um sonho fresquinho. Mesmo que o sonho ele nem seja fresquinho, ele pode ser um sonho antigo. Se o cliente experimenta ele no presente, é porque a relação dá espaço para isso. É porque a Uhum. relação dá espaço para que isso emerja. Então, às vezes, numa conversa, né, numa sessão, o cliente, inclusive, isso que eu estou falando agora, me lembra de um sonho antigo que eu tinha, é figura. Então, isso pode ser trabalhado. Qual é a grande diferença do método? Como a gente falou, a psicanálise ela opera por uma dimensão interpretativa, né? Ela é analítica. O nosso método ele não é analítico, ele não se interessa pelo quê, não é numa condição simbolizante da experiência, mas numa condição compreensiva e de sentido da experiência. Então, um gestalterapeuta ele não interpreta sonho, ele compreende sonhos, tá? Então, Wilson, mas tem uma grande diferença entre um e outro? Enorme.
problema é que essa palavra ela é muito parecida ao sentido que a gente usa no nosso vocabulário. Mas a palavra em si ela é extremamente diferente, porque eu opero por uma condição compreensiva. Então, o cliente chega falando de um sonho. O que eu, como terapeuta, preciso fazer? Eu estou escutando ele falar. Um cuidado que eu preciso ter é: fiz o curso de sonhos. Agora, eu vou esperar os clientes falar de sonho. Cuidado. Se você espera demais, o cliente não vai falar de sonho. Por quê? Eu estou lançando a minha intenção para a relação e não estou abrindo espaço para que aquilo emerja. Então, estar preparado não é usar o cliente como cobaia. Né? Isso é uma coisa que a gente trabalha muito no curso. Então, a grande diferença é de que, quando o cliente traz esse elemento do sonho, não me interessa se o cliente fala o sonho todo. Não me interessa se ele vai falar... Wilson, eu tinha um sonho aqui, mas eu só me lembro uma parte. É figura. A gente tem que olhar para isso. Então, mesmo que ele só saiba de uma parte, conte. Fale. O que vai me interessar na fala do cliente não é a fala, não é o conteúdo em si. Porque se for um conteúdo em si, ele vai lá no Google e bota sonhei nadando. O que isso significa? Você vai receber o seu auxílio emergencial. Né? Assim, não tem uma coisa, não tem nada a ver com a outra. Mas essa condição racionalista, às vezes, atravessa o terapeuta. E se ele não estiver ligado, ele cai nessa. Então, Exatamente. a gente tem que olhar para a relação. Então, se o cliente está contando essa história, o que eu vou ter que fazer? Eu preciso, primeiramente, olhar para como o cliente experimenta isso. O que ele está falando é massa, é o norte. Mas eu não posso ficar só com o quê. Eu preciso olhar para o como. O modo como o cliente fala disso. E, inclusive, em seguida, convidar o cliente a experimentar esse sonho, experimentar, ou seja, não é mais ler para mim, não é mais contar para mim, agora é experimentar o sonho. Aí é a grande diferença. Porque quando eu chamo o cliente para experimentar o sonho, eu convido ele a vivê-lo no presente. Então, eu peço para o cliente, conta para mim agora, como se você estivesse vivendo esse sonho nesse momento. Você, terapeuta, gestalt terapeuta, vai notar a diferença imediata. Por que, Wilson? Contar o sonho, eu conto por um viés racional controlado. Quando eu caio a minha via de controle, que é, por exemplo, o contar racional, agora é a hora de experimentar como se eu estivesse vivendo, eu estou convidando o corpo a revisitar algo que está no meu fundo. E dada aí a importância da gente entender que é uma nova experiência que vai estar rememorando uma experiência vivida. Vivida, Wilson? Sonho? Sonho foi vivido? Foi vivido, sim, né? E aí a gente precisa dissociar essa ideia de corpo-mente. Porque se a gente entende que o sonho não foi vivido, a gente está reforçando aquela história antiga lá atrás do corpo e mente. Como se o que eu imagino, como que eu construo enquanto sonho, não fosse do corpo, não fosse real, não fosse concreto. E é. A grande diferença é que é uma experiência sem o controle da racionalidade moral, né? Daí o que você trouxe mais cedo, né? Ele não é atravessado por uma condição moral, ela é atravessada por uma condição experiencial. É aquilo que o meu corpo precisa para se autorregular. Por isso vai ter momento que é pesadelo, mas que às vezes é uma coisa super importante para você integrar. Às vezes é um elemento super importante para você fechar uma gestalt que está aberta na sua vida há muito tempo. Principalmente quando é um sonho repetido, por exemplo. Né? E aí o cliente trouxe essa experiência e a partir do modo como o cliente vai experimentando e vivendo isso, eu, gestalterapeuta, preciso estar atento a algumas coisas. Uma das principais coisas que eu preciso estar atento... É bem difícil, né? É bem difícil o cliente, às vezes, entrar
por esse viés. Ele vai, ele volta, ele vai passar uma... É difícil por quê? Justamente porque o conteúdo que foi manifesto no sonho é difícil de ser assimilado na realidade. Uhum. Então, ele precisa do terapeuta para conduzir isso melhor. Claro que quando eu digo precisa do terapeuta, não é uma condição sine qua non, ou seja, o cliente só vai integrar algo com o terapeuta. Não. Se for com Às o terapeuta. vezes tem clientes que eles conseguem já ter um tempo de olhar para o seu processo, ou às vezes quem estuda sonho, por exemplo, eu já tenho um tempo que estudo isso e às vezes vem um sonho, eu consigo integrar mais fácil. Às vezes, não. Inclusive, digo que a grande maioria das vezes, não. Por quê? Se eu conseguisse integrar fácil, eu não precisaria sonhar. Entende? Porque mesmo eu ou qualquer outra pessoa que estuda isso, se não precisasse sonhar, se ele já entendesse logo, não precisaria sonhar, né? Mas em algum momento a gente passa a pegar o feeling. O que isso diz para mim? E não como uma condição significada, de significante. Eu não olho para o que é, mas eu tento trazer para mim essa experiência. Quais são as sensações que emergem visitando isso? Essa sensação que fica presente para mim é algo que eu tenho necessidade de viver? É algo que eu tenho necessidade de integrar? Então, por exemplo, vou usar o sonho da Mari, que falou aí. Sonhou com um ex-BBB que acha bonitinho, né? Mari, não sei se eu estou dispondo, mas tu já se expôs, eu vou falar. Sonhei com uma coisa dessa, né? O que significa isso? Pode ser um monte de coisa, mas meu lugar não é de dar significado. Mas qual é a sensação que eu visito nesse sonho? O que é que se mostra? Isso são coisas que o terapeuta vai precisar estar atento. O que é que se mostra polarizado nesse sonho? Vamos lembrar que o gestalterapeuta ele trabalha muito com polarização. Ele consegue olhar para isso. O que é que se encontra incoerente no meu sonho? Por quê? Por que eu vou precisar olhar para isso? São as pontas soltas. Lembra que eu falei de que o sonho ele opera buscando essas pontas soltas e conectando. Mas o conteúdo do sonho vai manifestar várias pontas soltas. Mas essas pontas soltas, elas precisam ser consultadas. O terapeuta ele vai olhar para as pontas soltas, mas depois ele vai precisar consultar isso com o cliente. Como é que eu vou consultar isso? É de modo racional? Fulano, você percebeu isso? Não. É ainda na experiência. Inclusive, há muitos modos de conduzir isso. Um dos mais comuns é eu pedindo o cliente para dar voz a essas incoerências, para dar voz a essas sensações. Então, o cliente está lá, viu uma coisa lá X que é estranha. Então, opa, tem um elemento de estranheza muito forte. Tem um elemento aí que ele só apareceu no sonho, o cliente trouxe um ênfase, mas esqueceu. Opa, é uma ponta solta. Vamos olhar para isso aqui. Volta, cliente. Agora, o que essa coisa está fazendo no seu sonho? Como é que isso está acontecendo? Então, isso tudo é num movimento compreensivo. Por que, Wilson? Por que simplesmente eu não posso dizer assim, olha, se você sonhou com um carro, é sinal de que você está meio sem controle na vida. Porque eu, inclusive terapeuta, tenho um fundo do cliente, não tem? Ele já tem um processo comigo. Por isso é perigoso, porque eu posso tender a dar sentido à experiência dele. Eu posso tender a dizer, sonhou com um carro, está sem freio. Pronto. Simples. Está claro. Mas é muito perigoso. Pode ser que isso tenha sentido, Wilson? Pode. Pode ser que tenha sentido. Às vezes, pode nem ter um sentido manifesto, mas o cliente tem uma relação tão profunda com o terapeuta, que o modo como que o ele terapeuta acaba... significa isso, o cliente vai dizer, poxa, faz todo sentido, eu estou realmente sem freio e sem controle da minha vida. Gente, quem tem controle da vida? Ninguém. Então, e ele está buscando respostas. Né? Oi? Ele está buscando respostas. Então, Exato. a primeira pessoa que chegar com respostas para ele vai tomar aquilo como dele, né? Exatamente. O que eu percebo é que há uma necessidade muito grande das pessoas de que o outro interprete, de que o outro diga, né?
Porque O que é a é que angústia. aquilo significa? Aquilo que eu falei Exato, sobre a angústia, a gente não ter exato, resposta sobre algo, me deixa uma lacuna, me deixa a ponta solta. Então, se alguém exato. responde e encaixou aquela pecinha, por mais que eu empurrei, Pronto, ele fecha deixa eu ver e aqui, vai deixa eu embora. empurrar. Opa, É, encaixou. Então é isso, é porque eu tô sem freio na minha vida. Opa, atenção, terapeuta, esse não é o nosso lugar. Não é de dar sentido à experiência do cliente, é de abrir espaço e ser um ambiente possível para que ele consiga dar o possível sentido à experiência dele. Então, o meu lugar ali não vai ser de dar sentido, mas de dar espaço para que ele dê voz uhum, àquelas pontas soltas. Então, no momento em que eu estou trabalhando o sonho, eu posso pedir ao cliente, agora, cliente, eu gostaria que você fosse essa cadeira que está no seu sonho. Como é ela? Quem é você? Como é você? Olha a quantidade de sentido que o cliente vai dar. Entendi, Wilson, então eu vou pegar todos esses elementos. Não, porque o cliente está manifestando esses elementos para ele. Quando eu uhum, termino esse trabalho, e aí a gente explica no curso como é que começa, como termina, qual é o ponto. Quando eu termino esse trabalho, eu pergunto ao cliente, tal qual eu tenha feito uma intervenção qualquer, onde eu digo, como foi para você? Como é? Como você está agora? E isso produz uma série de sentidos. Se o cliente passa a significar algo do sonho dele a partir disso, isso é dele. Ah, entendi, Wilson. Então quer dizer que esse sonho tem muito a ver com a minha relação com a minha mãe. É dele. Ele tem uhum. toda a responsabilidade sobre isso. E não é que o terapeuta está se desfazendo desse lugar, de modo algum. O terapeuta está dando espaço para isso. A gente fala muito de que o soberano da gestalterapia é o entre, né? Eu brinco falando nos meus alunos de que a mágica da terapia está no tapete. Eu brinco porque o tapete está no entre mim e o cliente. Ou seja, não está em mim, não está na minha cadeira, nem está no sofá do Exato. cliente, está no tapete. Porque é o encontro entre nós dois. Inclusive, existem vários sonhos que falam da relação terapêutica. Por exemplo, o cliente, Wilson, sonhei ontem. Opa! Isso é uma luz importante. Olha, eu sonhei uma coisa ontem. Isso é uma coisa interessante. Por que, Wilson, que é interessante? O cliente sabe que tem terapia no outro dia. O corpo se Uhum. regula porque sabe que tem espaço para mostrar essa experiência, essa ponta solta, né? A gente lembra do sonho, não é à toa. É justamente porque tem uma mensagem existencial ali para ser elaborada. Tem uma gestalt velha, nem sempre velha, tá? Mas na grande maioria das vezes, querendo fechamento. Porque ela buscou formas de fechamento e não foram possíveis. Então, o sonho talvez seja uma forma possível e potente De do corpo se fechar. regular, de fechar isso, Uhum. que a gente vai chamar de integração em É, gestalterapia. e aí, com relação aos sonhos que voltam, né? Aquele sonho que você sonha uma vez, mais uma vez, e aqueles elementos que aparecem, né, diversas vezes naquele sonho recorrente, de forma recorrente, né? O que que ele está insistindo em trazer, em apresentar, que às vezes a pessoa não quer enxergar ou não consegue ter recursos suficientes para Com dar conta do certeza. fechamento, né? É exatamente isso. Então, sonhos recorrentes são gestaltes velhas, tá? A gente não tem outro caminho a não ser esse. Por quê? O corpo está pedindo isso. Por exemplo, a doença somática, ela é uma insistência de fechamento que não encontrou espaço e que o controle, o movimento id do corpo vai pedir essa regulação porque ele está apagado. A função Uhum. personalidade, ela está sendo tão exigida que o id não aparece. A função ato está ali operando com a personalidade e a função id não aparece. Ela tenta emergir, mas a personalidade inibe de pedir do corpo uma regulação. A ponto de pedir que o corpo diga: opa, pelo amor de Deus, para mim,
Então, primeiro eu trago como uma lembrança, primeiro eu trago como um dar-se conta, e às vezes são coisas que nos doem, né? E esse dar-se conta nos dói e a gente diz, ai, não quero pensar nisso não, deixa eu fazer aqui outra coisa, deixa eu fazer isso, deixa eu mudar de assunto, deixa eu utilizar algo para inibir isso, deixa eu comer algo, deixa eu fumar algo. Então, são movimentos que eu trago para o corpo uma outra figura, e isso que estava figurando com força parece ser diluído. O sonho é um modo de dar conta desse elemento que não teve espaço. E, às vezes, quando ele vai insistindo, insistindo, e isso não tem vazão, isso não tem fechamento de modo algum, pode gerar uma doença somática. Pode gerar um outro movimento do corpo que pede com mais agressividade esse fechamento. Né? A gente sabe que a agressividade, Peus fala disso, de que é uma necessidade de ser visto. Né? Inclusive falando de gestaltes, né? Gestalten que estão em aberto. Então, se essa gestalten se manifesta numa agressividade maior, existe ali uma necessidade de fechamento maior. E quando eu digo maior, não tem a ver com a moralidade de importância, mas é uma importância existencial, né? A gente fala de uma hierarquia de necessidades, isso é base da nossa abordagem, né? Então, essa hierarquia de necessidades, ela está ali fluindo. Se essa coisa está aparecendo, ela vai subindo, subindo para essa hierarquia, ela está sempre lá em cima. Se eu não encontro fechamento para isso, os outros processos, eles são perturbados. Então, passa a ter uma vida um pouco mais complicada, né? Então, nesse período, é muito natural que o fato da gente estar com horários trocados, dormindo mais, indo dormir mais tarde, possibilite mais sonhos, porque o corpo está querendo se regular. Opa, está estranho, vamos regular isso aqui. Pode ser que a condição de desamparo do corpo, e o corpo pede esse fechamento o tempo inteiro também, né? Ou uma gestalt que agora teve espaço para aparecer, já que você agora está trabalhando em casa, já que agora você está mais desacelerado em alguma medida. Então a gestalt velha olhou assim, agora é minha vez de aparecer. Agora ele deu uma trégua, né? Ele deu uma trégua, sentou, relaxou, eu vou chegar e vou tentar ser fechada, né? É uma busca de fechamento. E aí você traz a questão do corpo, né? Eu costumo dizer assim, se você não escuta, ele vai insistir, vai insistir. Sempre. E às vezes, quando chega pelo viés do corpo, a pessoa consegue parar para ouvir, né? Ou pelo menos se assusta, vai buscar o médico. De novo, na história do nosso excesso de racionalidade. Né? Exato. Então, assim, opa, é doença. Doença que coloca frente à possibilidade de morrer. É doença física, né? Isso, é doença física. Isso mesmo. Mas aí me coloca nesse medo da morte. Por quê? Exatamente. As pessoas dizem muito, eu já ouvi muito essa frase, não, ninguém morre de doido, ninguém morre de maluco, ninguém morre de problema de cabeça. Né? A gente morre do coração, né? A gente morre do pulmão, a gente morre de um câncer. Mas será que essas coisas que aconteceram não começaram lá de um desajuste anterior? Né? Uma gestalt que estava aberta lá. E aí, essa repetição, muitas vezes é porque o movimento com o qual aquela pessoa consegue operar é por uma condição mais racional. Então, o corpo ele vai tendendo a esse ajuste para ser compreendido. Isso é autorregulação. Então, ele se autorregula na linguagem que o outro consegue dar conta de mim. Então, assim, eu já recebi muitos clientes com queixas somáticas que vieram de diversas especialidades médicas. Então, assim, já recebi de ginecologista, de pneumologista, de ortopedista, e aí vem para o consultório até desacreditado. Olha, eu estou aqui porque eu não aguento mais esse negócio e me disseram que talvez seja psicológico. Eu acredito que não, mas estou aqui. Quando passa o processo, lá na frente o cliente, caramba, nossa, é isso. E quando essa gestalt se fecha, o sintoma some. E a gente mira nisso, né? Às vezes eu assim, nossa, o que aconteceu? É o bruxo. O sonho, ele é recorrente, recorrente, recorrente. Quando a gente dá fechamento, ele, Wilson, nunca mais sonhei com isso.
O que que aconteceu? Exato, Acabaram. exato, Você fez alguma coisa? Eu não fiz nada. exato. A gente abriu espaço para que você conseguisse, mesmo com dor, mesmo com sofrimento, elaborar isso que pede fechamento. Porque a dor e o sofrimento são elementos. A dor não, perdão. A dor, ela é fisiológica, mas o sofrimento, ele é um elemento moral, de construção da minha função personalidade, né? Então, eu construo isso a partir das relações que eu tenho. Então, às vezes, eu sofro para fazer contato com essa história. Eu sofro para integrar isso. E, às vezes, era uma coisa que estava super esquecida na minha vida. Eu achei que eu já tinha passado. Assim. Tive uma cliente que aconteceu uma história com essa, há muito tempo atrás, ela tinha sofrido de um aborto. E foi uma coisa que ela simbolizou muito bem na época. Ah, é isso, tudo bem, natural, normal. Quando passa muitos anos, anos depois, eu acho que foram 10 anos depois que isso aconteceu, ela passa a ter um pesadelo recorrente. E esse pesadelo era um pesadelo recorrente. E era muito, 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 muito. E a gente começou a trabalhar. Ela deu entrada na terapia por conta do pesadelo. Olha que interessante. A gente entrou na terapia por conta de pesadelo, né? E aí você olha, opa, que coisa interessante, vamos lá, vamos entrar. E aí, quando a gente entra nisso, e claro, com um longo processo, não foi assim, entrei, falei do pesadelo, tô bem, né? Não é fonte da juventude, não é isso. O cliente entra, a gente entra num processo de conhecer-se, porque é nesse processo relacional em que eu consigo abrir espaço, o que eu chamo de intimidade para a relação, né? Então, nesse processo da intimidade, que vai emergindo no entre, é que a cliente consegue elaborar melhor o seu sonho, consegue falar do seu sonho e se livra deste problema, mas entra em terapia dando conta de uma condição traumática. Então, o trauma, inclusive, ele pode retornar como sonho, porque retornar no corpo pode ser excessivamente doloroso. Retornar no sonho é uma condição menos dolorosa, mas que ainda assim significa para o cliente que sofre. Entende? Exato, exato. A gente tem 8 minutos aí para a gente começar, né? Como passa rápido. Eu falei que eu falo demais. Se você não me controla, eu vou longe. Eu às vezes tento entrar e você tá aí esperando você beber uma água para ver se dá uma brecha. Desculpa, eu falo demais. Não, mas foi ótimo, uma compreensão legal para a gente poder, né, buscar estudar mais sobre isso, né? O Wilson tem um curso sobre sonho, já está esgotada as inscrições, né, Wilson? A primeira turma, a gente esgotou, felizmente, em menos de 24 horas esgotou, me assustei. Eu estava atendendo, quando eu fui ver, o negócio esgotou, mas quem tiver aí né? interessar... Mas vão haver outros, né? Tem pra gente poder... lá no Instagram do Instituto Poiesis, que é o meu instituto, que é por onde a gente facilita os cursos, tem lá um link na bio para uma pré-inscrição para a segunda turma. Então, quem não conseguiu na primeira, tem lá um link onde você deixa os seus dados e assim que a gente lançar a turma 2 ainda, eu acho que julho ou agosto, eu não tenho certeza ainda, a turma 2 vai começar. Então, lá no link da bio do Instituto Poiesis, você clica lá, deixa os seus dados e você vai ser informado em primeira mão quando a gente abrir as inscrições. Tá? Joia, joia. E vai ser online esse, né? Sim, devido a essa nossa possibilidade real. E aí, quem tem interesse, então, buscar, né? Porque eu acho que é preciso estudar, é preciso compreender, né, todo esse método para poder fazer um bom trabalho, né? Quando a demanda chegar, né? Isso é fundamental. Se o terapeuta ele não consegue estar seguro para conduzir o processo, não é que ele precisa ser o expert. Eu acho que ele precisa estar seguro da condução. Então, se ele não consegue conduzir bem, se ele não consegue passar essa solidez para o cliente também não vai conseguir atravessar o pântano, que é mexer na sua questão que é dolorosa.
E às vezes ele fica ali na superfície, né? Fala de como foi, traz os elementos possíveis e o sonho continua, então, lá adormecido, né? Como uma gestalt inacabada e ele não dá fechamento. Então, o sonho como uma possibilidade, né, de trabalho, como um experimento para a gente e um recurso fantástico, né? Para que possa ser trabalhado e a gente possa estar aí junto com o paciente fechando essas gestaltes, né? O pessoal está gostando, a live vai ficar salva por 24 horas, né? Sim. Você pode indicar algum material de sonho para compreensão do sonho, porque infantil? Infantil? É o mesmo material? Não, você trabalha com diferente. crianças? Não, é diferente. Né? No trabalho com crianças, a gente tem algumas diferenças. Tá? Marcele chegou! Marcele é uma linda, está aí. Beijo, minha amiga. O trabalho com criança, ele é diferente. Tá? Ele é bem diferente porque a gente não pode fazer o mesmo trabalho na mesma intensidade com a criança. Até porque a criança ela tem uma fronteira de contato mais fluida entre fantasia e realidade. Então, pode ser que isso não tenha muito material consistente. O modo como a gente trabalha sonho com a criança é o que eu chamo de meta-experimentação. É um outro processo onde a gente traz o conteúdo manifesto em um movimento de transposição. Então, é com desenho, a gente vai trabalhar com recursos mais lúdicos, né? Reinterpretação do sonho, dar voz junto com a criança ao sonho. Então, tem um outro movimento que a gente fala também no curso. Exato. Então, a gente está chegando ao fim, deixa eu falar um pouquinho aqui. Marcele acabou de chegar aí, disse que não conseguiu assistir tudo. Sim. Algumas pessoas chegaram, né? Também um pouquinho depois. A gente está recebendo o Wilson Luiz aqui hoje como primeiro convidado de um projeto do Gestalt Aracaju. Então, a ideia é que a gente possa receber convidados, o Wilson, a cada semana. Que maravilha! E a próxima semana, quem estará com a gente? Quem? Marcele Merim, e tá ficando chique, hein? Então, já deixando o convite aí, próxima quarta-feira, dia 13, às 17 horas, Marcele Merim vai estar falando da clínica das psicoses em Gestalt terapia, que é um outro tema também que as pessoas têm muita dificuldade, né? Os alunos têm muita dificuldade em trabalhar. Exato, né? Ela é boa. Me pediram indicação de livros. Eu tenho esse aqui, olha, Isso. Sonhos em Gestalt terapia. Do Alberto. E também tem, né? Os workshops, seminários de sonhos. O Gestalt Terapia Explicada é uma série de workshops onde o Pius vai trabalhar sonhos com alguns clientes. Ele não tem tanto uma condição teórica sobre os sonhos. Né? O livro Gestalt Sonhos do Alberto, ele é um dos únicos, não, eu acho que é o único livro em português que fala especificamente sobre isso, né? Enfim, tem algumas coisas que eu acho que são muito interessantes no trabalho do Alberto. Eu uso outras referências também de outros gestalterapeutas, então eu utilizo um pouquinho do trabalho do Francisco Penarrubia, que é um gestalterapeuta eu acho que o Penarrubia, eu acho que ele é argentino. Um trabalho também da Nana Schnack, que ela é chilena, então eu precisei dar uma investigada em outros lugares, né, para trazer para cá, para entender melhor como é que os outros gestalterapeutas olham para esse fenômeno, né? Então, eu acho que é super importante a gente criar esse fundo interessante para a gente operar com figuras mais seguras. A gente nunca vai estar 100% seguro, porque isso é impossível, isso invalida a relação terapêutica. Exato. Mas não seríamos humanos, né? Exato. Eu tendo um fundo, isso me dá mais solidez no trabalho. É uma coisa que a Laura falava muito, né? A Laura como uma exímia bailarina, uma pessoa que tocava piano 15 segundos. Bem, 15 segundos. Ai, meu Deus. Então vamos mandar beijo. Beijo. Depois, quem quiser acessa, né?
Depois do isso, Isso. beijo, 3, 2, 1.